Eu gostaria de passar para vocês, minhas queridas amigas e amadas irmãs, Ruth, algum ensinamento que nós temos aprendido no decorrer do nosso dia a dia, da nossa convivência com a palavra de Deus, aquilo que nós temos aprendido de Deus e que tem sido algo que tem fortalecido a nossa fé. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a guarda do Shabat, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Um mandamento que nos ensina coisas maravilhosas e que muitas vezes nós não temos a compreensão e acreditamos até que o sábado pode se tornar um fardo para nós, quando nós não compreendemos o verdadeiro significado desse dia. Agora, se nós refletirmos, se pararmos para pensar, o que nós podemos perceber? Que, se o sábado ele está qualificado como um mandamento do Eterno, então significa que existe ali algo que o Senhor quer nos ensinar. E eu gostaria de passar para vocês hoje a primeira lição, que contém 7 pontos importantes que o Shabat nos ensina. E que esse ensinamento ele possa produzir na sua vida também algo importante, algo que vai acrescentar na sua fé, algo que vai te fazer aproximar do Eterno. Amém? Então vamos lá ao primeiro ponto. O Shabat ele representa a tranquilidade diante dos demais 6 dias da semana em que trabalhamos, sofremos com ansiedades e lutamos por nosso sustento. Ou seja, por cerca de 25 horas semanais, o mundo literalmente para, né? Os negócios fecham, o carro permanece na garagem, os telefones não tocam, o computador, o rádio, a TV, né? Tudo fica desligado. E as pressões e preocupações da nossa vida material, elas são ofuscadas por uma cortina de serenidade. Assim que cessamos todo tipo de envolvimento criativo com o mundo físico, nosso foco passa então a ser introspectivo. A nossa família, amigos, para nós mesmos e para a nossa alma. Então nós entendemos que o Shabat é um dia que o Senhor separou para que nós possamos, no meio dessa correria toda da semana, do domingo até a sexta, quando nós estamos correndo atrás das nossas coisas, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, da escola, dos afazeres. E a nossa vida é como um rio que flui e nós queremos entrar dentro dessas águas e não conseguimos. O Shabat é esse dia que o rio para. E aí nós largamos tudo que nós estamos fazendo. E entramos nesse tempo onde nós vamos encontrar um refrigério para a nossa vida, um lugar de descanso, de tranquilidade, e aonde nós podemos esquecer um pouco do fardo que nós estávamos carregando. Mas existe um segundo ponto que o Shabat também nos ensina. No Shabat, nós, judeus messiânicos, nós relembramos que o mundo foi dado à humanidade para que ela faça dele o que bem entender, mas que se trata de uma criação de Deus. Ou seja, os judeus também, eles relembram a escravidão pela qual passaram no Egito e a promessa divina de que jamais voltarão a ser escravizados novamente. E as obrigações diárias com o trabalho e outros compromissos são ferramentas pelas quais os judeus procuram cumprir o propósito divino na terra, e elas não devem nos escravizar. Então o Shabat é para a gente lembrar que quando Deus criou o mundo para que o homem pudesse desfrutar, para que o homem pudesse ter na presença de Deus um descanso constante. E é interessante que quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus deu para o homem foi trabalho. Mas o trabalho no Jardim do Éden, ele não era fardo, ele não era cansativo, porque o que transforma o trabalho em cansaço é o pecado. E quando o pecado entrou, tudo se tornou um fardo para nós. Mas é tão interessante que Adonai, ao criar o homem, ele também cria uma solução para o descanso do homem, porque Deus sabia que o homem ia pecar. E por isso ele criou o 7º dia. Porque o desejo de Deus é que nós possamos entrar nesse Shabat, entrar na presença dele, para ter essa comunhão com ele, para que nós possamos entender que a nossa vida não é do jeito que a gente quer. E Deus é tão bom que ele nos dá 6 dias. Mas ele fala, o 7º é meu. Então ele não é egoísta. Ele pede apenas um dia
para que nós possamos entrar na presença dele, desfrutar da presença dele e lembrar que um dia ele nos criou e que na emanação dessa criação houve um esforço da parte de Deus. Deus trabalhou para a construção da terra, trabalhou para a construção do homem e hoje ele quer que a gente tenha um tempo para que ele possa olhar para tudo isso que ele criou e poder desfrutar do que ele criou. Mas se nós não paramos, se nós ficamos nas nossas atividades diariamente, correndo daqui e dali, como nós vamos ter um tempinho para o nosso Deus, não é verdade? Então aqui nós aprendemos que o Shabat é um tempo de nós lembrarmos da criação e lembrar que a vida não é aquilo que a gente quer, que as coisas não são a nossa maneira, mas que também precisa ser a maneira do nosso eterno Deus. Mas existe uma terceira situação que o Shabat também nos ensina. O Shabat é a identidade judaica. É considerado como uma noiva para o povo de Israel, porque o Shabat é como uma alma gêmea do povo de Deus. É uma das formas mais poderosas e significativas de se demonstrar o verdadeiro judaísmo e transmiti-lo aos nossos filhos e netos. Ou seja, os judeus eles têm permanecido fiéis ao cumprimento do Shabat em diferentes lugares, culturas e circunstâncias, nos últimos 4.000 anos de toda a nossa história. E desde os dias mais gloriosos até os mais negros e trágicos. Nas palavras de um famoso escritor judeu, que diz assim: mais do que os judeus têm guardado o Shabat tem guardado o povo judeu. O que nós podemos entender? Que o Shabat ele é considerado como uma noiva. Por quê? Porque a noiva é uma situação de encontro, um lugar onde você vai ao encontro para desfrutar do prazer de estar ali com a amada. Então, o Shabat é esse tempo que nós entramos como se fosse um encontro com esse amado que nós amamos tanto, que é o nosso Senhor, Yeshua, HaMashiach. A palavra de Deus diz que ele é o próprio Shabat, ele é esse tempo de salvação, ele é esse tempo de regeneração, ele é esse tempo que traz para nossas vidas essa tranquilidade, essa serenidade desse dia. E nós sabemos que quando nós entramos no Shabat, nós estamos indo ao encontro do nosso noivo. Nós estamos indo ao relacionamento com Deus. Por isso o Shabat é um tempo como se fosse uma noiva. Quando nós nos aprontamos, vestimos nossas melhores roupas, preparamos uma mesa. Já pensou? Shabat é um tempo, é uma oportunidade de nós cearmos com a nossa família e trazer a presença de Deus ali para aquele lugar e aonde nós podemos pôr um banquete, comer juntamente com a nossa família e desfrutar desse tempo com o Eterno. E ali a glória de Deus vem e nós podemos agradecer a Ele e enamorarmos com o nosso Deus e declarar para Ele o nosso amor para Ele. Às vezes, durante a semana, a gente não tem tempo de dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu amo tanto o Senhor é bom. Não temos tempos de falar para Ele as nossas palavras de gratidão. Mas quando chega o Shabat, é uma oportunidade de nós falarmos para Ele: Senhor, como eu te amo, como o Senhor é bom. Obrigada pelo cuidado do Senhor para com a minha vida. Então, o Shabat é uma identidade que nós trazemos e que nós aprendemos isso com o próprio Yeshua, que traz essa identidade, porque Yeshua, sendo homem, ele também desfrutou desse tempo de relacionamento com o Eterno. Nós vamos ver em toda a palavra Yeshua no Shabat, tendo comunhão com a palavra, tendo comunhão com o seu povo e tendo comunhão com o Eterno. E ele nos ensina que nós temos que ter uma aliança, porque Shabat é a aliança entre nós e o nosso Deus. Mas existe aqui também uma quarta situação muito interessante que nos ensina sobre o sábado. O sábado, que é o Shabat, ele representa momento de prazer. É um dia em que os judeus eles preparam uma mesa de refeição farta e diversificada, comida bem gostosa. Completam a beleza desse dia com o brilho das velas, com cânticos suaves e uma revigorante noite de sono. No decorrer da semana é um desafio nós aproveitarmos corretamente os bons momentos que a vida nos traz. Nós somos seres físicos e nós temos que entender que o mundo materialista que nos cerca e que nós precisamos de desprender desses valores e nos aproximarmos e vermos que em Deus está o nosso verdadeiro prazer e não nas coisas que nós corremos atrás delas, que nós estamos buscando.
E quando nós percebemos, muitas vezes os prazeres diários, eles não podem tomar conta. E a nossa vida, às vezes, começa a entrar numa forma descontrolada. O que eu quero dizer com isso? Que o Shabat, tanto o corpo quanto a alma, são igualmente elevados para o plano espiritual superior. Assim, os prazeres provenientes da comida, da bebida e do descanso se tornam um mandamento, um ato divino. Mas o Shabat também nos ensina algo interessante. Que o Shabat é algo também espiritual. É a alma da semana. Nós aprendemos que o Shabat, todas as realizações da semana anterior, elas alcançam a plenitude e elevação. E a partir do Shabat, todos os esforços e projetos para a próxima semana são abençoados. Porque guardar o Shabat garante a bênção de Deus para o sucesso de toda a semana de trabalho que está por vir e enche nossa vida de propósito e significado. Ou seja, no Shabat nós reforçamos, buscamos energia para que nós possamos conseguir durante os 6 dias estarmos firmes e fortalecidos ao serviço do Senhor. Mas o Shabat também é uma prévia do mundo vindouro. Naquele tempo não haverá fome, nem guerra, nem ciúme, nem rivalidade. O bem será pleno e todas as iguarias estarão disponíveis para nós. O mundo inteiro estará dedicado a conhecer a Deus. Também os sábios e profetas de Israel, eles descreveram a era da redenção, o 7º milênio, quando ocorrerá a realização e o cumprimento de 6 milênios da história da humanidade, e na sua espreitada para fazer da terra a morada de Deus. Ou seja, o Shabat, quando você separa o Shabat, é como se fosse uma preparação para o milênio, para o tempo de descanso. Nós já estamos aprendendo a andar no descanso, onde nós paramos com tudo e desfrutamos somente da presença de Deus. Mas o Shabat, ele é o nosso vislumbre semanal deste mundo vindouro. É assim, como o gosto de uma deliciosa comida. Só é possível compreender o que o Shabat é, uma vez que se tenha experimentado vivê-lo plenamente. Portanto, em última análise, a resposta mais adequada para a pergunta: o que é Shabat? Shabat é tudo isso que eu te falei. E na próxima gravação, nós estaremos falando mais um pouquinho sobre esse dia que o Senhor deixou para nós termos uma comunhão com Ele, um lugar de desfrute, um lugar de descanso, porque o Shabat é um tempo que se transforma num templo, onde nós entramos e desfrutamos da glória do nosso eterno Deus. E para não ficar assim, né? Eu quero desejar para vocês Shabat Shalom. Um abraço para vocês. Que o Eterno vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.